Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Se tivermos um problema com nosso vizinho e quisermos que ele sofra o que sofremos, nem nosso objetivo será alcançado, nem nosso desejo satisfeito. Pelo contrário, se nutrirmos sentimentos negativos por nosso vizinho, destruiremos nossa própria digestão e nossa mente, e seremos muito infelizes. E nossos filhos e nosso cônjuge vão acabar sofrendo. Em minha experiência, tenho verificado que quanto mais calmos formos, quanto mais pensarmos e praticarmos o altruísmo e outras coisas boas, mais benefícios teremos. Esse estado mental, essas qualidades, são muito importantes e úteis para uma vida feliz e bem-sucedida. Pensando nessa linha, você por fim se convencerá de que a raiva e o ódio são muito ruins para a vida e a saúde. Uma atitude de compaixão e um interesse pelos outros são bons não só para a sua paz mental, como também para seu corpo. Quando nos conscientizamos dos aspectos positivos e negativos dessas diferentes formas de pensar, isso por si só já afeta nossa atitude, realizando uma transformação em nossas mentes. Este é um nível de espiritualidade. Seja uma pessoa generosa, boa. Independentemente do fato de ter sentido, nossa própria existência já é uma realidade. É muito importante utilizá-la para coisas construtivas. Em um segundo nível, o dos crentes, quero dizer o que já enfatizei tantas vezes: quando você aceita uma fé religiosa, deve implementar seus ensinamentos o máximo que puder. Em outras palavras, os ensinamentos ou a fé devem fazer parte da nossa vida diária. Se os implementar, à medida que o tempo passar, ano após ano, ocorrerá uma espécie de transformação e você gozará de um benefício real. Apenas rezar e recitar alguns mantras não surte muito efeito. É costume dos budistas e hindus fazer uma oferenda diária para ídolos como Ganesh, Buda, Tara ou Shiva. São ofertadas frutas, flores ou incensos e o nome de Deus é repetido sem muita meditação. Da mesma maneira, um mero mantra ou uma oração não terão muito efeito. Infelizmente, muitos seguidores ou crentes fazem apenas uma puja diária e nada mais. Isso não basta. Precisamos mergulhar fundo em nossas mentes ou consciências. Sem isso, nosso ponto de vista, nossa vida ou nossa maneira de pensar não podem mudar. Se aceitarmos uma religião em particular, devemos ser muito sérios e praticá-la. Assim, ao final, haverá uma mudança verdadeira. Isso é muito importante. Veja, por exemplo, o caso da comunidade tibetana. A maioria do povo é budista, mas sua maneira de praticá-lo é muito inadequada por falta de consciência ou conhecimento do Dharma do Buda. E muitos indianos estão no mesmo barco. Muitos dos textos que foram traduzidos do sânscrito para o tibetano são budistas. Neles existem referências e citações de muitos textos filosóficos que pertencem a tradições não budistas da Índia antiga. Por isso, há explicações sobre o conceito do moksha e sobre como alcançar esse objetivo por meio da meditação, do samadhi e do vipassana.
Nos últimos 38 anos que passei na Índia, tive vários encontros com mestres religiosos e filósofos. Com exceção de alguns, eles todos parecem dizer que depois que se aceita sua tradição religiosa, o próximo passo é estudar e colocá-la em prática pela implementação, que é essencial. Para estudar, não basta apenas recitar um mantra ou uma oração ou ter um rosário. Os grandes meditadores não usam nenhum rosário. Eles simplesmente prestam atenção em suas mentes, analisam o fenômeno e pensam de maneira profunda. Essa é a forma apropriada. Mesmo nas escrituras que mencionam o Tantra Yoga ou as yogas das divindades, a principal prática é a da meditação. Quando nos cansamos, podemos recitar mantras. As pessoas em geral os recitam sem fazer qualquer meditação. Isso não só é errado, como insuficiente. Quando adota ou aceita uma religião, você deve ser muito sincero e muito sério. Contudo, se você for sério demais ou obtuso, correrá o risco de se tornar o que chamamos de fundamentalista. Se não praticar a religião de forma apropriada, você corre o risco de acreditar apenas na sua própria religião, ignorando as outras e se tornando um fundamentalista. Quero compartilhar meus pontos de vista acerca da harmonia das várias tradições religiosas. Eu sou um budista e às vezes me descrevo como um budista convicto, pois para mim a prática do budismo é a melhor e suas explicações são muito lógicas. Acredito realmente que para mim o budismo é o melhor, mas com certeza ele não o é para todos. Pessoas com disposições mentais diferentes precisam de religiões diferentes. Uma simplesmente não pode satisfazer a todos. Por isso, os conceitos de religião e verdade são muito importantes para o indivíduo. Sem eles, não se pode desenvolver uma fé genuína e segui-la fielmente. No que diz respeito à comunidade, nós com certeza precisamos do conceito de várias religiões e várias verdades, o pluralismo. Isso é necessário e relevante. É a maneira de superar as contradições entre as várias crenças religiosas e as várias verdades, e uma crença e uma verdade. Por isso, acredito que temos uma religião e uma verdade no nível individual, e várias religiões e várias verdades no nível comunitário. Senão, fica difícil resolver esse problema. É hipocrisia dizer que todas as religiões são iguais. As diferentes crenças têm diferentes pontos de vista e diferenças fundamentais. Mas isso não importa, já que todas elas devem ajudar a criar um mundo melhor, com seres humanos melhores e mais felizes. Neste sentido, acredito que por meio de explicações filosóficas e abordagens diferentes, todas as religiões têm o mesmo objetivo e o mesmo potencial. Por exemplo, vejamos os conceitos do Criador e da autocriação. Existem grandes diferenças entre os dois, mas sinto que eles têm o mesmo propósito. Para alguns, o conceito do Criador é muito poderoso para inspirar o desenvolvimento da autodisciplina. Ser uma pessoa boa, que ama, perdoa e é devotada à verdade final, o Criador ou Deus. O outro conceito é o da autocriação. Se você quer ser bom, a responsabilidade é toda sua. Sem um esforço próprio, não se pode esperar que aconteça algo de bom. O futuro das pessoas depende apenas delas. Ele é autocriado. Esse conceito é muito poderoso para encorajar os indivíduos a serem pessoas boas e honestas. Como você vê, as duas abordagens são diferentes, mas têm o mesmo objetivo. Muitos de vocês conhecem as 4 verdades nobres.
os famosos ensinamentos de Buda. Eles são a base do Dharma. Infelizmente, muitos budistas acreditam que o Mahayana, o Hinayana e o Vajrayana, os três yanas, são incompatíveis. Durante os anos 30, 40 e 50, alguns eruditos ocidentais descreveram o budismo tibetano como lamaísmo, querendo dizer que ele não é o budismo puro, mas algo poluído. A tradição Hinayana ou Theravada é a base do Dharma. As 4 verdades nobres, os 37 aspectos do caminho para a iluminação, os 3 treinamentos mais elevados da moralidade, concentração e sabedoria ou insight, são a essência e o fundamento dos ensinamentos Theravada ou Hinayana. Sem eles, como poderíamos praticar o Mahayana? Às vezes, aqueles que seguem a tradição Mahayana sentem que têm o maior veículo e olham com superioridade para os ensinamentos Hinayana. Considero isso um erro. Por outro lado, algumas pessoas da tradição Hinayana acreditam que a escola Mahayana é poluída e que não faz parte da verdadeira tradição budista. Também considero isso muito errado. Sem os ensinamentos Mahayana, é muito difícil entender o Nirvana ou Moksha. Sem entender o conceito de vazio, o conceito do Shunya, é muito, mas muito difícil entender a possibilidade ou o conceito do Nirvana. É claro que se pode dizer que, como Buda disse que existia um Nirvana e o alcançou, ele tem de existir. Esse tipo de fé cega não é errada, mas só podemos desenvolver um conceito de moksha ou nirvana pela meditação analítica repetida e pelo exame da função e da natureza da mente, da realidade do fenômeno e da natureza da emoção negativa. Sem a explicação detalhada dos 6 grandes mestres da Índia, Nagarjuna Aryadeva, os 2 mestres supremos de Vinaya e os outros, é difícil compreender o conceito do Nirvana ou do Nirodha. Todos esses mestres são professores e monges Mahayana. Eles praticam o ensinamento do Hinayana, implementam a prática Vinaya, continuam sendo bons bhikkhus e propagam os ensinamentos Mahayana. Algumas pessoas acreditam que o Hinayana, o Mahayana e o Tantrayana são uma espécie de desenvolvimento histórico ou cronológico, mas, como budista, não concordo com isso. Se quisermos um entendimento convencional da evolução desses ensinamentos, é possível desenvolver uma leitura histórica dos diferentes Yarutis. O ensinamento Mahayana é uma tradição budista maravilhosa, mas sem a prática do ensinamento básico do Hinayana, não se pode ser um budista genuíno. Portanto, precisamos praticar a doutrina Hinayana como base para então praticar os ensinamentos do Sutra Mahayana, ou do altruísmo infinito, que se desenvolve passo a passo por meio de algumas técnicas. Da mesma maneira, o Vajrayana usa o Hinayana como fundamento, o Mahayana Sutrayana como algo secundário e o Vajrayana como o terceiro componente. Este é o caminho do verdadeiro praticante do Vajrayana. Sem os 2 Yarutis anteriores, o Tantrayana seria um mero nome. O uso de roupas impressionantes, os rituais e os mantras não caracterizam o verdadeiro praticante do Vajrayana. É claro que existem algumas exceções, mas, em geral, esta é a linha básica do Dharma, e quando nos referimos a ela, é muito importante estar de acordo com a linha básica. Como disse antes, chamar o budismo tibetano de lamaísmo é errado, porque ele não foi inventado pelos lamas tibetanos. Quando nos deparamos com um ponto importante, sempre citamos um confiável mestre indiano. Esse método de autenticação de um ponto ou questão em particular, pela citação de textos indianos,
como autoridade final, foi tão amplamente aceito que, em alguns casos, algumas visões são recusadas por não se basearem em nenhum texto indiano autêntico. Um mestre tibetano explicou o texto de um dos mestres indianos que mencionaram o Tibete como a terra da neve, por causa da brancura das montanhas. No entanto, sem a luz dos mestres indianos, o Tibete continua escuro e cego, apesar da brancura da neve. Portanto, foram os grandes mestres indianos que realmente abriram a mente tibetana. Parece que os comentaristas tibetanos desenvolveram uma tradição hermenêutica muito sofisticada para conseguir entender e ler os textos indianos clássicos. Por isso, toda vez que um texto clássico indiano está sendo comentado, é feita uma abordagem comparativa que concilia os vários pontos em questão e a discussão dos diferentes ângulos para produzir um ponto único. A abordagem hermenêutica multifacetada na tradição tibetana do comentário é aparente. Todos os mestres tibetanos deram uma grande contribuição. Contudo, a base de todo esse grande trabalho foi cultivada pelos mestres indianos. Sempre os considerei nossos professores. Por isso, o conceito de que o budismo tibetano é o lamaísmo não é correto. Ele, na verdade, consiste nos genuínos ensinamentos de Buda que provavelmente foram combinados em diferentes períodos até por fim chegar ao Tibete como um só corpo de texto. O budismo tibetano é, portanto, a forma completa do Dharma. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.